Tribuna Livre ao vivo para toda a Paraíba, são 7 horas e mais 21 minutos, 7h21, estamos juntos desde as 6 horas da manhã. Como é bom ter você do outro lado aí nos acompanhando. Você que está saindo agora para o trabalho, ó, um dia especial de trabalho para você. Para quem vai ficar um pouquinho mais em casa, um tempinho, também muito obrigado por continuar conosco, nos fazendo companhia e acompanhando aqui a programação da TV Arapuã. Hoje é terça-feira e você já sabe que terça-feira é dia de consultório do Tribuna, é um dia onde a gente aprende muita coisa sobre os nossos direitos. E a gente vai para o nosso tema de hoje já, vamos lá. Pois bem, no escritório do Tribuna desta semana, a gente fala sobre um direito garantido por lei, mas que ainda gera muitas dúvidas e até denúncias. As férias trabalhistas. Vamos entender o que diz a legislação, os direitos do trabalhador, o que pode ou não ser negociado com a empresa e os riscos de irregularidades aí na obtenção aí desse benefício. Nós estamos aqui recebendo a advogada doutora Isabelle Neves para tirar dúvidas hoje, terça-feira. Bom dia. Bom dia, Nilvan. É um prazer estar aqui com vocês no programa. Quais são hoje as dúvidas mais recorrentes do trabalhador quando o assunto é férias? São muitas dúvidas, na verdade, né? Todo ano a gente recebe muitas... Por exemplo, de quem é que tem o direito? É o empregado que decide a melhor época de tirar as férias ou é o empregador? Dúvida número 1, vamos lá. Número 1. Quem decide? O empregador. O patrão. É o patrão. É a melhor época para a empresa. Lógico que o melhor é que a empresa e o empregador e o empregado eles negociem, certo. Mas a lei ela estabelece que é o empregador que pode dispor da época que o empregado vai tirar as férias para organizar a escala dos demais. O empregado acha que é quando ele completa um ano de trabalho, que aí ele acha que já tem direito a férias. De fato, a partir de um ano de trabalho ele tem direito às férias, mas a melhor época do usufruto é que o empregador decide, salvo algumas exceções. Por exemplo, se tiver pessoas da mesma família trabalhando, certo. Aí pode-se combinar de essas pessoas tirarem férias na mesma época. Marido e mulher na mesma empresa, por exemplo? Isso, por exemplo, desde que não prejudique o andamento da empresa. Mas o ideal é que, para que a família possa usufruir desse descanso junto. Outro exemplo, outra exceção, certo. Quando você é estudante. Estudantes, eles preferencialmente devem tirar as férias na época das férias escolares. Certo. Porque aí você também vai ficar descansando de um modo geral. Agora, isso desde que não prejudique a empresa. Mas o ideal é que quando for estudante, que coincida as férias escolares com o trabalho, com as férias do trabalho. Quando passa de um ano, aí o patrão, o empregador vai definir qual o melhor período para dar essas férias, para conceder o direito às férias, porque depende da organização da empresa. Agora, quantas férias eu posso acumular? Não existe isso de poder acumular. O ideal e o previsto em lei é que completou um ano do período aquisitivo. Eu entrei na empresa com 12 anos, eu adquiro o meu direito às férias. Até um ano do ano seguinte eu tenho que usufruir. Se eu não usufruir essas férias, eu tenho direito ao dobro. Eita! Se eu não usufruir, no primeiro ano eu adquiro o direito, no segundo ano eu tenho que usufruir. Se nesse período do segundo ano eu não usufruir, eu tenho direito ao dobro dessas férias. O dobro de dias e também Não, o dobro do valor. O dobro do valor. Ah, tá vendo? Porque o que a lei quer é que tenha essas pausas de descanso. Para que o empregador volte restabelecido. Que, às vezes, o risco de acidente de trabalho, de estresse no trabalho, pelos estudos que se fizerem quando preveram a lei, é que a pessoa possa, depois de um certo tempo, dar uma pausa. Tirou férias, a remuneração que ele tem direito a receber, ele recebe no começo das férias ou o patrão pode deixar para entregar o dinheiro depois? Quando você tem as férias, você tem que receber até 2 dias antes. De começar o período? De começar o período, porque aí ele já vai poder... Geralmente nas férias você tem um gasto a mais, né? Então você recebe as férias mais um terço, certo. Com 2 dias antes do início do usufruto dessas férias. As pessoas estão mais conscientes de um direito importante como a questão das férias?
Entendo que sim, porque com a tecnologia, com o acesso à Informação, telefone. todo mundo hoje tem um smartphone e aí você tem acesso. Também os canais oficiais com o Instagram, os tribunais, eles publicam muitas coisas para educar as pessoas. Então, eu acho que, de um modo geral, as pessoas estão tendo mais acesso à informação, sim. O Brasil é um dos poucos países que tem esse direito, né? Isso. Muitos países não existem. Ou seja, as grandes potências, por exemplo, não têm férias. Não tem férias porque geralmente as pessoas trabalham por hora, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas aqui a gente vem de uma legislação mais protetiva, o princípio é o direito à proteção do trabalhador, então o direito social é muito forte no Brasil, estabelecido na Constituição, então aqui tem essa previsão. Mas, assim, de um modo geral, é difícil porque é um custo a mais, mas também pelos estudos, dizem que as pessoas que usufruem as férias regularmente, elas conseguem dar essa pausa de descanso e voltam renovadas para o trabalho. Tá vendo aí, ó? A gente sempre aprende, né? Aprende muita coisa, porque as pessoas têm acesso à informação hoje, mas sempre tem dúvidas. No caso de o trabalhador perceber que está tendo o seu benefício de férias de uma certa forma tutelado, ignorado, ou não atendendo o que determina a legislação, fazer o quê? Procura um advogado? Procura o Ministério do Trabalho? Como é isso? Assim, se for só unicamente por isso, sem nenhuma satisfação, eu acho que é conversar. No primeiro momento, conversar com o seu empregador para ver o que está acontecendo. Mas se além desse fator, tiver algumas coisas que não estejam de acordo com a previsão legal, procurar a orientação do Ministério do Trabalho e Emprego, procurar um advogado de sua confiança, Ministério Público do Trabalho, a depender do quantitativo de empregados que estão sendo atingidos por aquela infração à lei. E aí, por fim, entrar com a reclamação trabalhista, que é uma ação judicial, para que você prove que você não usufruiu esse direito e perseguir. Mas, assim, o primeiro momento é conversar. Eu acho que deve se conversar e ver como é que está o cenário da empresa, né? Exato. Entrou de férias, a remuneração é um salário igual ao que você recebe? Isso. A remuneração recebe mais um terço. Mais um terço. Isso. E tem que ser recebido 2 dias antes de começar o período da férias. Isso. Por exemplo, hoje é terça, vou começar as férias a quinta-feira, então hoje eu tenho que receber hoje. Já o valor. Isso. Um salário mais o terço. A depender das férias, porque elas podem ser fracionadas hoje, né? Então, mas aí vai ser proporcional ao número de dias que você vai usufruir. Porque hoje em dia, depois da reforma trabalhista, você tem direito o empregador e o empregado podem combinar de fazer esse fracionamento em até 3 períodos. Trabalhador tirou férias. No retorno das férias, sem uma explicação óbvia, ele foi dispensado. É legal isso? Não tem impedimento legal. Não tem impedimento. Não tem impedimento legal. Desde que pague os direitos do empregado, retornou das férias, pode sim ser dispensado. Tá vendo aí, gente? Como é bom a gente aprender? Doutora, muito obrigado por mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. A entender os temas, os assuntos.